Olá pessoal, vamos continuar então. Agora nós vamos mudar de assunto, tá? Nós vamos pro pH 7 aí, tá bom? Módulo 14, página 341. Então, relembrando, a parte de gases não tinha assim propriamente na apostila de física, provavelmente vocês vão achar na apostila de química. Então nós fizemos aquela adaptação lá, né? Transformação isotérmica, isobárica, isométrica, tá? Então agora a gente entra no conteúdo que nos interessa, que é exatamente estudar os gases, beleza? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, porque sempre tem uns detalhes. Nossa, acho que agora está tudo certo. Então o que a gente vai estudar? Uma matéria chamada termodinâmica. Então a palavra dinâmica está ligada a movimento. Então literalmente é o movimento dos gases, né? Os gases têm alto poder de movimento, tá? Mas quando a gente fala em movimento, quer dizer, o que o movimento de um gás pode nos trazer em relação à questão útil. Nosso objetivo maior aqui, no final dessa matéria, é mostrar para vocês o funcionamento das máquinas térmicas, aquelas máquinas que funcionam através do calor. Uma delas, não sei se vocês já ouviram falar, se chama carro. O carro é uma máquina térmica. O combustível explode, né? A faísquinha da vela é jogada na gasolina, no álcool, ela explode e formam gases, e esses gases ficam movimentando os cilindros do motor. Então a gente vai falar disso no finalzinho, tá? Então a termodinâmica seria a evolução de um sistema gasoso, o movimento de um sistema gasoso, tá? Por isso que a gente precisou estudar a questão dos gases lá. Estudar termodinâmica é estudar algumas formas de energia, que é a energia que vai mover as coisas, tá? Então nós vamos falar de uma grandeza que está relacionada à energia que a gente estudou no primeiro ano, que é a questão do trabalho. Lá no primeiro ano a gente definiu o trabalho da seguinte maneira: quando você aplica uma força e você desloca um corpo, né, essa força realizou o trabalho. Então só se realiza trabalho se ocorrer o deslocamento de um determinado corpo. Agora, trazendo isso para a história do gás, né? Quando é que se realiza trabalho em um gás? Olha, pessoal, o gás está confinado, ele está preso, está igual a gente em casa, tá preso aqui dentro. Esse êmbolo, que é essa paredinha aqui, ela pode se mover para cima ou para baixo, igual uma seringa, por exemplo, seringa de injeção. Se o gás interno ou externo, porque aqui fora tem o ar, por exemplo, se esse pistão se mover tanto aumentando o volume quanto diminuindo o volume, ou seja, se ocorrer o deslocamento desse cilindro, nós dizemos que ocorreu a realização de trabalho, tá? Então, para realizar trabalho é necessário que ocorra o deslocamento do êmbolo aqui, ó, tanto para cima, que foi o caso, como poderia ser o contrário, para baixo. Ou seja, o importante é que haja uma variação do volume. Isso é fundamental, tá? Só vai realizar o trabalho se o volume do gás variar, ok? Tá, então como é que funciona? Como é que é o esqueminha então? Primeiro a gente vai falar do trabalho de uma transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela que a pressão permanece constante. Então tem um sistema gasoso, aqui tem um êmbolo, né, o pistãozinho que pode ir para frente ou para trás. É a única parede que pode se mover aqui. Aconteceu aqui alguma coisa e houve um aumento, né, o pistão se deslocou, né? Por exemplo, a pressão, inicialmente, a pressão interna sobre as paredes aqui e a pressão externa eram iguais. Isso quer dizer que estava em equilíbrio. Mas ocorreu um evento. Que evento? Por exemplo, foi aquecido o gás aqui dentro, de tal maneira que a pressão interna ficou maior do que a pressão externa, e o pistãozinho se moveu. Ele se moveu de tal maneira que o volume que era V1 passou a ser V2, né? Então essa região aqui, ó, é o nosso ΔV, é a variação do volume, tá?
Então, pessoal, o trabalho que a gente vai simbolizar pela letra W de work, né, em trabalho em inglês, nesse caso é dado pelo produto da pressão, a pressão que eu digo é a pressão interna, que foi quem realizou o trabalho, vezes a variação de volume, vezes ΔV, que foi exatamente, passou de V1 para V2, tá? Então o trabalho é dado por essa expressão aqui, ó, pressão vezes variação de volume. Então vocês vão notar que só vai realizar trabalho se ocorrer variação do volume, se tiver movimento do pistão. Se o pistão não se mover, não há realização de trabalho, certo? Então gravem a formulona do trabalho para uma transformação isobárica. Note que aqui a pressão é sempre a mesma, né? O que está variando é o volume, tá? Então é necessário ter o movimento. Lembra do ano passado? Se você aplica uma força e realiza deslocamento, você realiza trabalho, tá? As unidades de medida no sistema internacional é Joule. Vocês lembram do ano passado, Joule? Mas para nós aqui, o que é o Joule? A pressão tem que estar em Pascal, volume em metro cúbico. Deixa eu aumentar essa tela aqui, que agora já pode aumentar a tela, tá? Então a pressão tem que ser Pascal vezes metro cúbico para dar o Joule. Ou atmosfera vezes litro, aí não é sistema internacional. E se não vier essas unidades, vocês vão ter que fazer uma transformação. É só lembrar que uma atmosfera, que vocês não viram ainda, então aceitem por enquanto. Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, se tem 4 atmosferas, x pascais, tem que transformar. Ou transformar volume, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, essas são as duas transformações que vocês talvez terão que fazer caso as unidades, por exemplo, venham pressão em pascal, volume em litro, vem volume em metro cúbico, pressão em atm. Aí tem que fazer uma das duas transformações aqui, ok? Então é importante vocês terem essas relações. A gente vai usar isso aí no decorrer das aulas. Então, por enquanto, gravem, só existe realização de trabalho num gás se ocorrer mudança de volume. Tem que ter movimentação do cilindro, do pistão, aumentar ou diminuir o volume, tá? Bem, isso é uma transformação isobárica. E se não for uma transformação isobárica, pessoal, for uma transformação qualquer, vocês vão saber porque vai vir um gráfico da pressão pelo volume. São os dois elementos fundamentais, né? Tem que ter uma pressão para empurrar e o volume para variar. Então, conclusão, se não for uma transformação isobárica, vocês terão um gráfico e vai ter uma figura geométrica abaixo desse gráfico, sempre da curva para baixo até chegar no eixo. O trabalho é dado pela área da figura. Para calcular o trabalho, vocês vão calcular a área. Para a gente se convencer disso, deixa eu mostrar um caso trivial, tá? Deixa eu só dar uma deslocada aqui, depois eu volto. Por exemplo, vamos supor que fosse uma transformação isobárica. Pressão, volume. Se fosse transformação isobárica, pessoal, seria uma reta, né? A pressão seria sempre a mesma, ó. O volume passaria de V1 para V2. Vou botar uma flechinha aqui. Mas a pressão não mudaria. Então, formou-se uma figura geométrica. Que figura geométrica seria essa? Seria um retângulo. Então, o trabalho é dado pela área do retângulo. Base vezes altura. Mas quem é a base? A base é a variação que foi de V2 para V1. Então, ΔV, variação do volume. E a base, e a altura, seria a pressão. Ó, P ΔV, a gente cairia na fórmula, né? Então, com essa questão a gente se convence de que a área da figura me deu o valor do trabalho, porque deu a fórmula do trabalho, certo? Lógico, isso é um caso particular, uma transformação isobárica. Mas se não for isobárica, vocês vão calcular a pressão através da área. Não se preocupe que quais são as figuras que cairão para vocês. Retângulo, triângulo e trapézio. Isso vocês já trabalharam bastante, certo? Então são as possíveis
figuras geométricas para se calcular a área, certo? Bem, aí você calculou o trabalho, ou numa transformação isobárica, né? Ou uma transformação qualquer através da área, aí você vai analisar os sinais do trabalho. O trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo. Será positivo se a variação do volume for maior que zero, ou seja, se o volume aumentar. Será negativo se a variação de volume for negativa, ou seja, se o volume diminuir, se o ΔV for menor que zero. E será nulo o trabalho se não vai variar o volume. Você prende o pistão, ele nem aumenta nem diminui o volume do gás lá dentro. Então o trabalho é nulo. Pode explodir o sistema, mas não realiza trabalho, certo? Então são os possíveis aí. Aí, pessoal, tem um detalhe. Essa informação ela pode vir escrita da seguinte maneira, ó. Para que o volume seja positivo, nós dizemos, deixa eu escrever aqui do que de verdinho. Nós dizemos que o gás realiza trabalho. Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, ó, vamos voltar lá para vocês entenderem. Por exemplo, aqui inicialmente está em equilíbrio. Para o pistão aumentar o volume aqui dentro, a pressão interna tem que ser maior que a externa. Quer dizer que são as moléculas do gás que estão realizando, é eles que estão empurrando o pistão, certo? Então, isso quer dizer que o volume vai aumentar. E se o volume diminuir? Aí é o contrário, o trabalho não é realizado pelo gás. O gás recebe trabalho. Então, voltando ao desenho de novo. Vamos pegar agora embaixo. Vamos supor que a gente tem inicialmente a figura de baixo. Está em equilíbrio, interno e externo. Aí, de repente, acontece um evento, o pistãozinho começa a ser empurrado para a esquerda. Para isso acontecer, a pressão de fora tem que ser maior que a de dentro. Então, quem estaria realizando o trabalho é o meio externo. Então, o gás está realizando, ou melhor, o gás está recebendo do meio externo esse trabalho. Então, o trabalho seria recebido pelo gás, o volume diminui, certo? E se o volume não variar, o gás não realiza. Isso chama-se transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o volume é constante, portanto, não realiza trabalho, certo? Então, ao invés de vir escrito o sinal aqui mais pode estar escrito assim, o gás realiza, o gás recebe, e aí você vê qual é o sinal desse trabalho, ok? Ó, nós vamos usar muito, vocês vão ver aí, uma transformação especial chamada transformação cíclica. O que é um ciclo, pessoal? É aquele que volta no mesmo lugar. Então, por exemplo, lá naquela figura anterior, essa aqui não é uma transformação cíclica. Por que eu sei? Porque começou aqui, o início foi aqui e o fim foi aqui. Ou o contrário, poderia ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então a gente diz que é uma figura aberta. Só que aqui vocês estão vendo que a figura é fechada. Isso quer dizer que o ponto inicial e o ponto final, ó, foi o mesmo. O gás saiu e voltou no mesmo lugar. Quando ele sai e volta no mesmo lugar, nós dizemos que a transformação é cíclica, certo? Portanto, você tem ali uma figura geométrica e vão pedir para vocês qual é o trabalho realizado durante o ciclo, né? Durante sair daqui e voltar aqui de novo. Tem que calcular a área interna do gráfico, da figura geométrica. Aqui seria a área de uma circunferência πr². Poderia ser um quadrado, poderia ser um retângulo, um trapézio, tá? Então, calcula-se a área interna do ciclo, tá? E aí o trabalho vai ser positivo se o ciclo for horário. Então, por exemplo, se o gás evoluiu de tal maneira que foi no sentido horário, isso significa que o trabalho é positivo. Se for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá?
Beleza? Então, se for uma figura fechada, calcule a área interna e veja o sinal horário anti-horário, tá certo? Aí nós temos a transformação chamada cíclica. Olha, nós vamos fazer um exercício para encerrar a aula de hoje, só para fixar a ideia. E a semana que vem a gente retoma, que essa parte de trabalho é fundamental, tá? Eu quero fazer primeiro esse para vocês aqui, mas é o número 1. Depois eu mudo a numeração aí. Então preste atenção. Não é difícil. Um gás a uma pressão de 15 atmosferas sofre uma transformação isobárica. Ó, já falou aqui, isobárica. Certo? Até que seu volume passe de 100 litros para 200 litros. Qual é o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Ó, ele está afirmando que o trabalho é realizado pelo gás. Às vezes ele pergunta se foi realizado pelo gás. Nós vamos provar que foi. Tá? Então, pessoal, os dados do exercício. A pressão 15 atmosferas. Nossa, está feio. A pressão, então, 15 atmosferas. O volume passou, então, volume 1, de 100 litros para 200 litros. Houve um aumento de 100 litros aí, tá? Então, trabalho, não transformação isobárica, é a pressão vezes a variação de volume. Ó, as unidades, elas estão coerentes, nenhuma delas é do sistema internacional. Depois, eu acho que eu já vou transformar agora, para não, talvez fique melhor transformar agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, que eu não tinha visto que ele pediu em Joule, e aí eu vou transformar. Por que que eu vou transformar? Porque se ele quer em Joule, ó, atmosfera não é unidade do sistema internacional e litro também não. Então tem que transformar tanto a atmosfera quanto o litro. Então é bom para a gente treinar lá. Então o que eu sei? Eu sei que 1 atmosferas equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Portanto, 15 atmosferas X. Ó, pessoal, esse aqui, se vocês quiserem, pode fazer direto, ó, porque ó, 1 equivale a 1, então 15 equivale a 15. É só pegar o número e multiplicar 10 a quinta, né? Quando você multiplicar cruzado. Então, a pressão no sistema internacional é medida em Pascal. Para dar Joule tem que ser Pascal, tá? Então, beleza, transformei a pressão. Agora eu vou transformar o volume. Olha bem, eu preciso da variação de volume. Ora, de 100 para 200, né, variou 100, né? Final menos inicial, tá? 100 positivo. Se fosse de 200 para 100, seria menos 100. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Olha o jeito que eu vou escrever 1000 aqui, tá? 10 a terceira para ficar melhor. Portanto, 10 ao quadrado litros, que é o 100, x metro cúbico. Multiplica cruzado, vou deixar para vocês fazerem a conta, vai ficar 10 ao quadrado dividido por 10 ao cubo, que vai dar 10 a menos 1, né? Conserva a base, subtrai os expoentes, tá? Então, ó, transformei pressão em Pascal, volume em metro cúbico, tá? Muito bem. Agora, então, o mais complicado aqui são as unidades de medida, porque agora é só jogar na fórmula. O trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Então, a pressão, quanto que é mesmo, que eu acabei esquecendo? 15 vezes 10 a quinta, 15 vezes 10 a quinta, e a variação de volume foi 10 a menos 1, né?
10 a menos 1, 10 a menos 1 metro cúbico, 10 a menos 1 metro cúbico. Então, o trabalho é 15, produto de base 10 conserva a base, somos expoentes. Mais 5 menos 1, 4. Como eu fiz isso, transformação, então eu sei que o trabalho é medido em joules. Então, o trabalho realizado foi 15 vezes 10 à quarta. Isso está onde, hein? 15 vezes 10 à quarta está na letra A. Ah, eu sou obrigado a usar a potência de base 10? Não é, mas você jamais chegaria no resultado aqui se você não escrevesse em potência de base 10, tá? E justamente, ó, dá para ver que o trabalho é realizado pelo gás porque deu positivo. Se tivesse dado negativo, seria o trabalho realizado sobre o gás. Ele teria recebido o trabalho. Ok? Pessoal, gente, eu vou parar. Vou parar. Eu sei que vocês estão doidos que eu continue mais umas 3 horas falando aqui, mas eu vou parar. Não adianta chorar, não adianta chorar. Tá sem choro, por favor. Certo, a gente vai parar então. Vocês assimilem, assistam quantas vezes for necessário. Amanhã na monitoria, amanhã terça-feira, vamos lá, gente. Vamos usar nossos tempos, né? Esse tempo que a gente não fica junto. Foi muito bom a semana passada, o pessoal que participou da monitoria, tá? Eu queria que fosse 100%. Vamos torcer que seja próximo disso. A gente precisa, tá? A gente não pode parar, ok? Mas em todo caso, boa semana para todo mundo. Estudem e até semana que vem, tá? Um abraço.